Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos aos vídeos da Biscoitaria e hoje eu quero trocar com vocês experiências sobre como podemos criar uma coleção de Natal, já que já estamos no final de outubro e o Natal é uma das melhores épocas do ano para lucrar aí com a produção de biscoitos decorados ou de qualquer artesanato ou arte que você desenvolva, que você produza. Especialmente eu acho que a primeira questão é estudar, estudar, estudar. Então joga no Google, pesquisa o tema e estuda. Se você fizer isso pelo celular, já vá dando um print em tudo que você gostar. Então gostei desse estilo, dá um print, gostei dessa paleta de cores, dá outro print. Vai salvando tudo que você gostar, mesmo que você não esteja entendendo ainda ao certo como você vai poder usar aquilo quando você for desenvolver a sua coleção. E aí, a partir daí, nós vamos trabalhar 3 pontos essenciais para desenvolver a sua coleção e para que ela tenha uma identidade bem específica. Nesse caso, eu vou pensar nos biscoitos decorados, que são a minha realidade, mas você pode pensar no que for a sua realidade, combinado? Então é o seguinte, a primeira coisa que você vai pensar é qual vai ser o estilo artístico da sua coleção. Então você vai pensar se ela vai ser minimalista, se ela vai ter um estilo vintage, se ela vai ter um estilo moderno. Você vai pensar qual é o estilo dessa coleção. Lembrando que você já fez aquela vasta pesquisa e você já pesquisou muita coisa. Então você já meio que já se apaixonou por algo lá atrás. Então agora defina qual estilo você vai seguir, né? Definindo o estilo que você vai seguir, você vai escolher, por exemplo, no meu caso de biscoitos decorados, eu vou imaginar quais seriam os produtos que eu poderia desenvolver. O legal é que esses produtos tenham a ver com 3 coisas. Tenham a ver com o tema sazonal, que no nosso caso é Natal. Tenham a ver com o estilo que eu escolhi, né? Que pode ser clássico, minimalista, o que for. E que eles também tenham a ver com o meu público ou com o público que eu quero atingir. Então, por exemplo, a Biscoitaria já tem uma caminhada aí de alguns anos, eu de certo modo já conheço o meu público. Você, eu imagino que conheça o seu. Se estiver começando agora, crie o seu público. Entenda qual é o público que você deseja atingir e comece a pensar quais os estilos de produtos que ele gostaria. No caso, pensando nos biscoitos, poderiam ser mini biscoitos, latinhas com mini biscoitos, poderiam ser biscoitos recheados, poderiam ser pirulitos, poderiam ser pequenas esculturas, poderiam ser várias coisas, né? Para tudo isso, tendo o público em mente, eu preciso também pensar no valor, né, que esses biscoitos teriam finalmente, de acordo especialmente com esse público. Não adianta nessa hora eu viajar na maionese tão distante que depois eu não consigo readequar o meu projeto, que seria um tempo perdido. Mas é um momento, sim, de viajar na maionese com certas limitações, vamos dizer assim. Por quê? Porque é legal que esse processo de criar a coleção seja feito em excesso, realmente. A gente, já fez ali uma pesquisa vasta, a gente já colocou um monte de coisa, misturou sonho com coisas possíveis de serem viabilizadas, e aí a gente pode anotar tudo até a lápis para depois a gente trazer para a realidade, não tem problema nenhum. Só não viaje tanto que dificulte as coisas depois para você mesmo. Então tenha um pouquinho de pé no chão dentro da realidade para definir os modelos de produtos que se encaixem, de novo, no seu público, levando em consideração o que ele gosta, a idade e a possibilidade, de investimento do seu público e seu também, porque às vezes você não tem um capital de giro tão grande e imagina algo tão mirabolante que você já sabe que não vai ser possível fazer. Então vamos ser criativos nessa hora, tá? E aí também a gente vai pensar nesse modelo de acordo com o tema, com o estilo, com a data do ano. Enfim, já defini se eu vou fazer biscoito plano, se eu vou fazer pirulito, e já defini o estilo que eu vou seguir. Aí é hora da gente pensar nas possibilidades de investimento. Você vai pensar em quais ferramentas você poderia investir para poder transformar o seu desejo ali da coleção, as suas ideias em realidade. Nesse caso, não necessariamente você tem que comprar tudo novo, você pode recriar, repaginar, você pode fazer várias coisas. Vou dar um exemplo para vocês.
Eu poderia pensar num estilo minimalista para criar a minha coleção de Natal. Minimalista clássico, assim, bem handmade, bem classicãozinho, daquela assim, bem gostosinha de ver de Natal. Uma dica que eu sempre dou para as minhas alunas e sempre dou nos meus vídeos é investir em ícones. O que são ícones? São aqueles objetos, ilustrações, músicas, cores que todo mundo, praticamente todo mundo, reconhece como a época sazonal. Então, já que a gente já está falando Natal, se a gente falar Natal, automaticamente você pensa em verde, vermelho. Não quer dizer que não possa ter outra cor, mas normalmente a gente já pensa nisso. A gente sabe até o tom do verde e o tom do vermelho. Então, isso já é um ícone. Outra coisa são formas que a gente sempre vê no Natal. Então, normalmente a gente poderia ter uma pesquisa de pensar na forma estrela, que a gente sempre vê, o Papai Noel, que a gente sempre vê com a árvore de Natal, esses são enfeitinhos mesmo de Natal, a bola de Natal, que ela pode ser repaginada e decorada de diferentes formas, mas Natal tem bolas penduradas. Então aqui você já tem toda uma referência daquilo que eu falei. Você já tem referência de estilo, você já sabe que vão ser aplicações minimalistas e bem simples, né? Você já escolheu elementos icônicos e você já tem algumas formas, né? Pensando num público até bem abrangente, porque eu acredito que quanto mais clássico, né, mais fácil de agradar. Pensando nisso, no caso eu que trabalho com forminhas, eu poderia pensar nesse cortador como um instrumento de trabalho que eu já tenho. Então é um cortador que eu uso em diferentes temas, não só no Natal, mas que eu poderia usar, né, a estrelinha para fazer uma estrelinha como essa. Então por isso que eu falei da gente pensar nas questões dos materiais que a gente tem, como retransformá-los, recriá-los em algo palpável. Isso aqui é um enfeite de madeira, mas eu posso transformá-lo em um biscoito facilmente, sem nenhum problema, tá? Aqui também eu poderia criar outras variações aqui em torno disso para desenvolver o meu biscoito cortando com esse. Acho que deu para vocês entenderem, visualizarem um pouco do que eu tô falando. E assim a gente vai criando o início do que seria uma coleção. Então vamos lembrar as 3 etapas iniciais para criar a sua coleção de Natal. A primeira, defina o estilo. Se vai ser todo detalhado ou se vai ser mais classicão, tipo esse, meio handmade. Se você vai ser retrô, vintage e tudo mais. O estilo ele vai impactar as formas, vai impactar a sua paleta de cores, vai impactar um monte de coisa. A segunda questão, defina o tipo de produto que você acha que seria muito adequado ao seu cliente. Então você vai pensar dentro da sua cartela de clientes, se a demanda é maior por produtos infantis, produtos adultos, se o pessoal poderia fazer um investimento mais alto em um biscoito mais trabalhado, ou se você acha que seria melhor criar biscoitos mais simples e vender mais unidades. Então isso vai ser de acordo com, né, as necessidades e as possibilidades do seu cliente. Depois, dentro do que você tem, dentro do que está disponível aí para você investir, dentro do seu capital de giro, você vai definir, né, as ferramentas, os corantes, os ingredientes especiais que você poderia usar nessa coleção. Feito tudo isso, chegou a hora de voltar lá naquela pesquisa inicial e vir de novo selecionando as coisas, porque aí você vai dar uma peneirada legal e vai chegar num produto final de informações e possibilidades para você transformar o que era antes impalpável, o que era a sua ideia, a sua proposta de uma coleção de Natal, em algo palpável, que no caso seriam biscoitos já decorados. E aí é nessa hora que eu proponho você fazer um teste. Tente transformá-los em realidade e veja o que vai acontecer. É aí que você vai ver o tempo que você vai trabalhar, é aí que você vai ver a quantidade de material que você vai gastar. Alguns você pode, se você estiver trabalhando numa rede social, apresentar aos clientes, as pessoas, e ver a reação delas como se fosse um pré-lançamento. É aí que você vai poder visualizar se o que você criou é viável financeiramente, é viável na questão de produção e tempo e se vai atender as expectativas do seu cliente. Espero tê-los ajudado na criação da sua coleção de Natal. Eu realmente acredito que esses são passos essenciais, né,
para a gente criar uma coleção com a sua identidade e não copiar dos outros, claro, né? Deixem aqui comentários, perguntas, dúvidas, mandem fotos da sua coleção de Natal, eu vou adorar receber. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, no nosso site. Precisamos aumentar o nosso número de seguidores no YouTube para preparar mais vídeos carinhosos como esse, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo grande. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.